Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. Hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao filho teu e para sempre descansarei. Paz do Senhor a todos, estamos com mais um vídeo, voltando ao tema A Oração dos Reis. Temos feito essas lives ao longo dos dias da semana, alguns dias na semana, eu, o pastor Kleber, e o pastor Luciano tem feito outras lives com o tema de lamentos na Bíblia, né? Então vamos iniciar a live de hoje com a oração. Gostaria que onde você estiver, baixe sua cabeça, feche seus olhos, conecte com Deus, conecte-se com Deus. Pai, louvado seja o teu nome por tua graça, por teus cuidados, Senhor, para conosco. Que o Senhor fale aos nossos corações, fale aos ouvintes, que a tua palavra fale através desse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, temos aí hoje 31 de março. Aqui em Pernambuco vai acabar o lockdown, embora não está com esse nome, mas são as restrições tal qual o lockdown. Só faltou mesmo restringir o ir e vir, só foi o que faltou. Mas se os comércios e outras questões tiveram seus problemas por conta disso. E amanhã, dia 1º, né, a véspera de feriado, vamos ter então aí a Páscoa, o feriado da Páscoa, que é um feriado muito importante no nosso calendário, por lembrar a ressurreição de Cristo. Hoje então vamos continuar tratando da oração dos reis, e hoje nós vamos entrar num texto também muito conhecido, que está lá no livro de Jonas, a oração do rei de Nínive. Então, os irmãos aí têm suas Bíblias, abrem no capítulo 3 de Jonas, onde veremos esse trecho. Enquanto os irmãos abrem, a gente vai lembrando algumas coisas
algumas características do livro de Jonas. A gente lembra bem da história, né, alguns chamam do profeta fujão, que foge da presença de Deus, né, ou tenta fugir da presença de Deus para não ter que pregar o evangelho num lugar que ele não queria pregar. Mas nós lembramos que o livro de Jonas, ele trata da misericórdia de Deus, que não era apenas e não é apenas para Jonas e os israelitas, como Jonas assim pensava, mas é para todos, tanto aqueles marinheiros da história, como também a grande cidade de Nínive. E nós vemos então que a situação ali está depois de várias situações de guerra. Jonas tem um ranço, digamos assim, contra a cidade, uma cidade que tem seus pecados acumulados, e Jonas tem a missão de ir até a cidade de Nínive para pregar, para levar então a mensagem de Deus. E a gente lembra então de toda essa história, como é que Jonas chega e faz as coisas na pressa, como nós vamos ver daqui a pouco, prega numa cidade que ele deveria pregar ao longo de 3 dias, ele prega em 1 dia, mostrando que ele faz rápido, né, querendo se livrar logo da sua obrigação. E esse Jonas, ele tem essa insistência em não querer fazer o que Deus lhe manda. E Deus tem a sua insistência também, Deus insiste em fazer com que Jonas cumpra o seu papel de profeta. E aí a gente lembra que essa história, o Jonas, então a gente vai ver isso no capítulo 1, é chamado por Deus, é enviado a Nínive. Quando é enviado a Nínive, tem aquela situação no barco com os marinheiros. Os marinheiros então tiram a sorte, porque está prestes a naufragar, e ao tirar a sorte chega Jonas, e Jonas diz: o que vocês têm que fazer é me lançar na água, e jogam na água, e aí o mar se acalma. Jonas na água, chega então, Deus manda, a Bíblia diz que Deus manda um grande peixe que engole Jonas, e após 3 dias cospe Jonas em algum lugar, né, de uma terra. E nós vemos então, após isso, Deus mais uma vez reforçando, no capítulo 3, então, versículo 1, o chamado de Jonas a pregar em Nínive. E Jonas se levanta, versículo 3, e vai até Nínive. E nós lemos que no período de 1 dia, Jonas prega. Jonas capítulo 3, versículo 3 diz assim: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E aí chegamos no texto que nos importa hoje, que é o que acontece com o rei dos ninivitas e automaticamente com os ninivitas. Diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E aí maior e menor tanto tem a ver com a idade, tanto mais velho como mais novo, mas também posições de autoridade. Tanto quem tinha mais autoridade, até o que tinha menor autoridade. E nós lembramos que o pano de saco e cinzas era um sinal na época de lamento, quando alguém estava lamentando uma situação, lamentando uma morte, lamentando uma guerra, usava pano de saco e cinzas na cabeça para demonstrar isso. Versículo 6, a gente lê que quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Perceba que o rei fez a mesma coisa que todo mundo estava fazendo. Ele saiu do trono, ou seja, ele se igualou a todos os outros, tirou as vestes reais e, como os outros, estava de pano de saco e cinza. Então toda a cidade ela ficou nessa situação, com pano de saco e cinzas sobre a cabeça. Versículo 7. E mandou proclamar
e divulgai em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei se coloca como igual a todos os habitantes ao deixar o trono. Claro, ele está deixando ali por um momento de arrependimento, de lamentação. Põe uma roupa de saco, coloca cinzas sobre a cabeça e manda uma ordem. Todo mundo, sem exceção, ele já estava fazendo isso, deve colocar pano de saco, deve colocar cinzas na cabeça e deve jejuar. Era outro sinal também de lamento, outro sinal que mostrava que não estava satisfeito com aquela situação. Mas não é somente insatisfação, era também um arrependimento, uma lamentação, era uma amargura, dependendo do que estava acontecendo. Nesse caso aí, nós vemos como lamento. E aí, versículo 9 agora, ainda falando, o rei falando, quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. No versículo 4, Jonas diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então o rei entendeu que era uma mensagem dura, uma mensagem de destruição contra a cidade que tinha seus pecados. E assim que ele ouve essa mensagem de destruição, ele conclama todo o povo, na verdade ele dá ordem para que todo o povo se junte a ele em oração, em jejum, em lamentação. Então nós vemos que nesse contexto aí há uma resposta imediata, né, tanto do rei como do povo. Esse termo, quem sabe, é um termo que no nosso português pode não soar assim, mas no original soa como, no hebraico soa como um termo de esperança. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia. E tem a esperança que Deus possa ouvir. E aí você vê um contraste, né? Enquanto o rei está preocupado com o povo, enquanto os homens do navio, os marinheiros, estão preocupados em jogar Jonas no mar, né? Preocupado com as pessoas, você vê Jonas nem aí, né? A gente vai ver no final do livro que Jonas, quando dá a mensagem, vai para uma montanha, se senta, faz uma arquibancada e se prepara para ver o que vai acontecer com a cidade. E aí você vai lá no capítulo 4, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então Jonas estava esperando que Deus mandasse fogo e ele queria assistir isso. Enquanto ele passou por pessoas pagãs que não serviam ao Deus de Israel, mas que tinham preocupação com as pessoas, Jonas não estava nem aí com as pessoas, quer elas ficassem vivas ou morressem. Na verdade, ele queria que morresse. Capítulo 3, versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converter do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. E Jonas fica aborrecido, porque Deus, ele muda de atitude por conta da resposta humana, né? O rei e a cidade se convertem do seu caminho, e por conta disso, Deus, que ia destruir a cidade, não destrói. Sabemos, meus irmãos, que essas mensagens de Deus é uma mensagem de aviso, mas ao mesmo tempo que instiga uma postura, um posicionamento de quem as ouve. A gente vai ver, por exemplo, Israel sendo chamado por Deus várias vezes ao arrependimento. Quando se arrepende, quando ouve, Deus muda a situação de castigo para a bênção. Mas quando não ouve, a bênção não existe. O que existe é o castigo. Nínive é semelhante, né? Deus está avisando que vai ter castigo, destruição em 40 dias. Mas quando o povo se arrepende, Deus não destrói. Pelo contrário, a situação de Nínive, com a presença do profeta, traz Deus à vida deles. E aqui, nessa pequena passagem,
nós não lemos as palavras de oração do rei de Nínive, mas lemos que o rei orou, que o rei chamou toda a cidade para orar juntamente com ele. E nessa oração e nesse momento, nós temos alguns aprendizados a tirar. Nós entendemos que essa atitude do rei, ela vai trazer alguns ensinos. Quais são eles? Então perceba que quando o rei chama para a oração, ele toma diversas atitudes que, juntamente com a sua oração, compõem então o quadro, a situação de arrependimento, de lamento e etc. Nós vamos ver isso agora. Então veja que nos versículos 5 e 6, nós vemos que a oração do rei e a oração do povo de Nínive vem acompanhado de arrependimento. Veja o que diz o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e levantou-se e sentou-se sobre cinzas. Todos na cidade, do rei ao mais, digamos assim, ao menos nobre, estavam arrependidos de seus maus caminhos e mostraram isso na atitude de vestir pano de saco e sentar-se sobre cinzas e também jogar cinzas sobre sua cabeça. Perceba que nesse arrependimento o rei desfaz-se de suas coisas reais. Ele sai do trono, ele tira a sua roupa real e ele vai então agora, juntamente com o povo, mostrar lamentação, mostrar arrependimento diante de Deus. Então, a oração desse rei, além de mostrar, de vir acompanhada de arrependimento, ela também vem acompanhada de humilhação. E a humilhação aqui não é que ele é humilhado pelos outros, é a auto-humilhação. É quando ele olha para Deus, escuta a mensagem de Deus e entende que ele não merece o perdão divino. Tanto é que mais tarde ele vai dizer justamente isso. Quem sabe Deus possa nos ouvir. E esse rei, então, ele é auto-humilhado, ele tem uma humilhação e se humilha. E nós vemos isso no versículo 6, né? Ele tira os trajes reais e coloca pano de saco, né? Ele sai do trono. Então essa humilhação não é diante das pessoas, é diante de Deus. Ele está mostrando pelas suas atitudes que ele está arrependido e que ele está humilhado diante de Deus. E aí nós continuamos vendo que a oração do rei, além de vir acompanhada de arrependimento e humilhação, ela vem acompanhada de preocupação com os outros. Veja o que diz. O rei mandou, então, proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Versículo 8. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Vemos que o rei, enquanto rei, ele entende que se a cidade vai ser destruída por ordem divina, precisa que a cidade se arrependa. Talvez, se ele se arrependesse sozinho, pode ser que ele alcançasse perdão. Mas e os outros? E as pessoas que ocupam a cidade, que moram na cidade, que trabalham na cidade, que compõem a cidade? Ele não somente mostra arrependimento, ele não somente mostra humilhação, mas ele mostra preocupação com as outras vidas. O que é um contraste com Jonas, que não está preocupado com os marinheiros, não está preocupado com os ninivitas, ele só quer simplesmente cumprir o seu papel porque Deus insistiu muito e sair dali esperando ou na esperança de que Deus fulmine todos os ninivitas. Ele não tem preocupação. Enquanto isso, nós vemos o rei de Nínive, ele, na sua humilhação, no seu arrependimento, preocupando-se também com os demais, com o restante da população. Então esse rei, além disso,
além de arrepender-se, além de estar humilhado, além de se preocupar com os demais, a sua oração também vem acompanhada de mudança de atitude. Veja no versículo 8, na segunda parte aí. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ele se preocupa com que os outros se humilhem também, se arrependam, mas também se convertam. E aí converter nós entendemos, nós lembramos que é uma mudança de atitude. Enquanto o arrependimento mostra uma reação do indivíduo contra aquilo que ele fez, já colocando aquilo como algo errado, algo mal, mas ele tem que se propor a não fazer de novo, a mudar suas atitudes. Então, tanto o arrependimento quanto a mudança de atitude, a conversão, o rei faz e pede ou manda que seus súditos também o façam. O rei, ele não somente ora, mas ele ora, se arrepende, ele muda de atitude e se humilha. E pede, manda que os seus súditos façam a mesma coisa. E aí, meus irmãos, essa conversão, versículo 8, acompanha a oração que nós vemos no versículo 9. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Perdão, aqui no versículo 8 ainda, vamos pegar e emendar. Então clamarão, e aí o clamor a gente lembra que é uma das formas, né, da Bíblia falar sobre a oração, né, clamar a Deus, orar ao Senhor de forma insistente, em forma de lamento. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E agora versículo 9. Quem sabe, talvez Deus se volte, mude de ideia e então se afaste do furor a sua ira para que não pereçamos. Então veja que ele conclama o povo para o clamor. Mas há uma preparação, né? O clamor não, a oração, que é o clamor, não começa do nada. Ele mostra arrependimento, ele mostra humildade, humilhação, ele mostra e faz com que o povo chegue-se a ele preocupado com o povo e faça a mesma coisa que ele está fazendo. Ele também chama o povo para, juntamente com ele, mudar de atitude, mas nada disso daria certo se ele não fosse direto à fonte, fosse direto àquele que prometeu destruir a cidade, que é o próprio Deus. Imagine que ele simplesmente está lá e chama o povo, ou ele somente sozinho, ou ele somente se arrependa, se humilhe, não tem essa preocupação com os outros, ele sozinho mude de atitude, mas Deus continua dizendo que vai destruir 40 dias. Precisa com que ele vá àquele que promulgou a destruição e assim tente fazer, né, falar com Deus, pedir, clamar, para que Deus não destrua a cidade. E nós vemos então que esse clamor acontece, a ira de Deus é afastada, versículo 10. E Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, ou seja, houve uma atitude de fato, e Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia é simplesmente uma outra maneira de falar de conversão, né? Mudar de atitude. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então veja que as atitudes anteriores prepararam para esse momento de clamar a Deus, para esse momento em que todos estariam levando ao Senhor as suas queixas, os seus problemas, mostrando a Deus que eles estavam arrependidos, que eles estavam humilhados, que eles estavam então preocupando-se uns com os outros, que eles estavam então agora mudando de atitude. E aí a oração é a cereja do bolo. Eles, o rei, juntamente com o povo, ora ao Senhor, clama ao Senhor, e Deus ouve a sua oração e não destrói a cidade. Veja então que colocar a esperança no lugar certo para o rei de Nínive naquele momento deu resultado. Mas não somente colocar a esperança no lugar certo, mas as atitudes corretas
também levaram Deus a não destruir a cidade. Que Deus então abençoe a cada um de vocês e que tenhamos aprendido que não basta somente orar ao Senhor, mas tem que mostrar o arrependimento devido, tem que mostrar a mudança de atitude, tem que mostrar que está humilhado diante dele e tem que haver também a preocupação com todos aqueles que estão na mesma situação. Que não sejamos como Jonas, né, que no final das contas sentou para ver a destruição dos outros, mas que tenhamos a devida preocupação de orarmos ao Senhor por nós mesmos, por nossos pecados e por aqueles que necessitam do perdão divino. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem na paz do Senhor ouvindo mais uma música que fala justamente de oração de arrependimento. Que Deus abençoe a todos. Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Na minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. Hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu e para sempre